Eu sou a Larissa, sou criadora de conteúdo da W7M e também do Banco do Brasil. O meu nome na internet é Antilari, que eu nasci numa cidade no interior de Minas, que se chama Formiga. Então eu juntei essa questão de nascer no interior de Minas com o meu nome criativo. Além de ser influenciadora, eu também sou caster, trabalho com a Ubisoft Brasil atualmente, sou comentarista. Já trabalho com criação de conteúdo há 3 anos e também sou comentarista há 3 anos. Mas no mundo dos games eu estou aí há muito tempo, jogo desde que eu era pequena, desde que eu tinha 7 anos, mais ou menos. E o jogo que eu majoritariamente cubro no meu Instagram é o Rainbow Six, que eu jogo desde que eu tinha 10 anos. Então, o Rainbow Six tem 10 anos, eu tenho 21. Desde então, eu jogo ele e cubro nas minhas redes sociais. Eu vou falar um pouco sobre a questão de constância, que é muito, acho que o que me trouxe até aqui. Quando eu comecei a trabalhar um pouco com isso e ver isso com outros olhos, eu ainda era bastante nova, tinha 16 anos. E eu comecei a jogar profissionalmente. Quando eu comecei a jogar, eu ainda trabalhava, eu trabalhava CLT, no caso, né? Eu tinha 16, então ainda era de jovem aprendiz. E eu também estava no ensino médio. Então, obviamente, era difícil conciliar tudo e ainda querer iniciar essa carreira de trabalhar com internet, sem contar que é difícil, não é muito bem visto ainda, às vezes, pelos pais, principalmente por eu ser mulher. Meu pai, às vezes, ainda não via muito bem isso. Mas eu comecei a jogar e acho que o que mudou muito foi quando eu comecei a fazer live. Que eu percebi que a comunicação era algo que mudava muito para mim. Eu gostava muito de me comunicar com as pessoas, de me conectar com elas. E eu percebi que a constância era algo que fazia muita diferença. Porque eu não tinha tempo para fazer live todos os dias. E acho que quem começa a criar conteúdo, como isso não vai ser a fonte de renda principal, nunca vai ter tempo para fazer live todos os dias da semana ou criar conteúdo, produzir um vídeo todos os dias. Isso é irreal, não tem como. Quem começa a produzir conteúdo vai precisar fazer isso aos poucos. Então, a chave disso tudo é ter constância. É você saber balancear e não ter metas irreais. Então, eu colocava na minha cabeça que o importante era eu fazer que seja 2 lives por semana para eu tentar começar a ver aquilo ali um pouco diferente. Na época, eu fazia live 10 horas da noite, porque era o único horário que eu tinha. Eu trabalhava e estudava. 10 horas não é um horário muito bom, assim, não é muito atrativo, porque a maioria da galera vai estar indo dormir. Então, era meio difícil, mas ainda assim eu fazia. Então, eu fazia 2 vezes por semana ali, 10 horas da noite, mas fazia. E eu comecei a reparar que depois de algumas semanas, alguns meses fazendo ali, claro que no início não eram muitas pessoas, mas mesmo pouco ali, eu comecei a reparar que 3, 4 pessoas sempre começavam a aparecer constantemente. Elas começavam a criar uma rotina de aparecer, porque elas sabiam que sempre naquele horário eu ia estar ali. Então, criava uma rotina, criava um vínculo. E isso é o diferencial. Quando você começa a criar uma rotina, quando você começa a criar uma constância, você vai conquistando uma lealdade da sua comunidade, vai criando um vínculo. E isso, claro, você tem possibilidade de ir cada vez mais escalonando. Eu comecei a fazer mais lives, e eu começava assim, às vezes, talvez não muito saudável, mas às vezes eu deixava de dormir para fazer live, porque era o que eu gostava muito. Então, às vezes, eu tinha que trabalhar sexta-feira, eu chegava em casa 10 horas da noite, fazia live, até 3 da manhã jogando, acordava 8 da manhã no sábado, ia fazer live. Porque era o que eu gostava. Quando eu me formei do ensino médio, eu tinha muito sonho de morar em São Paulo, que eu sabia que era tudo onde girava, o mundo dos games. Se eu queria seguir realmente nessa carreira, eu precisava me mexer. Mas eu também precisava fazer alguma coisa, ter algum plano B, porque eu não tinha garantia nenhuma disso ainda. Eu não me sustentava disso. A única coisa que eu ganhava dos games ali era, como eu ainda jogava o R6 profissionalmente, mas no feminino é muito diferente do masculino. As competições, os valores são muito abaixo. Às vezes as premiações era eu ganhava um mouse, eu ganhava um parabéns, então nem sempre era muito. Mas às vezes a gente ganhava ali uns R$ 100 no final do mês. Eu consegui passar pelo Enem, numa faculdade em São Paulo, pelo ProUni,
em relações internacionais. E aí eu me mudei para São Paulo, tive grande sorte também, porque tive a ajuda de um amigo e comecei a morar com o meu amigo. E aí surgiu uma grande oportunidade também de eu jogar profissionalmente, só que dessa vez recebendo salário. Então foi a primeira vez que eu comecei a viver realmente dos games. Tudo bem que ainda não era com criação de conteúdo, mas era vivendo dos games. Eu estava jogando e recebendo dinheiro com aquilo. Naquela época eu ainda não tinha muito insight, principalmente com a live, eu ainda fazia muito como um hobby. Era algo que me divertia. Mas naquela época, como eu estava no início da faculdade e eu não estava acostumado com São Paulo, estava muito difícil conciliar ter que treinar todos os dias para o jogo e ainda fazer a faculdade. Então eu deixei meio de lado a questão das lives e foquei só em jogar. Mas chegou um ponto que isso não estava mais sendo sustentável, porque é muito difícil virar jogadora profissional hoje em dia. A gente teve recentemente o campeonato de Valorant. A gente teve o feminino mundial. As meninas jogaram na Coreia do Sul, se eu não me engano. Mas para as meninas chegarem lá foi muito difícil. Então não é todas as meninas que têm essa oportunidade e nem é todos os jogos que têm esse apoio. O Valorant é um jogo muito recente. Então isso muda um pouco. Ele é um jogo que já criou uma mentalidade nova, que ele é recente. Mas o jogo que eu jogo, que é o Rainbow Six, ele nasceu lá em 2015. Era difícil. Então não era um futuro que eu via continuar jogando profissionalmente. Então a oportunidade que no meio disso tudo, eu comecei a procurar desesperada, depois que eu parei de jogar, emprego na minha área de RI mesmo, porque eu pensava que já era uma realidade distante. Eu trabalhar com criação de conteúdo, jogo, pensei que esse sonho realmente não ia para frente. Mas até que a Ubisoft Brasil, que é a publisher do R6, ela me convidou para participar no Mundial como comentarista. E assim, eu nunca tinha comentado, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. A única coisa que já tinha acontecido é que enquanto eu era jogadora, eu já tinha feito uma participação no campeonato. Apenas como convidada, participei um dia e eles acharam que eu tinha potencial. Só que assim, eles me jogaram meio que uma fogueira. Eu ia participar de um mundial pela primeira vez como comentarista, com vários times participando, num estúdio, com muitas câmeras, eu nunca tinha feito nada do tipo. Mas teve uma palestra hoje mais cedo que a Júlia estava falando que trabalhar com games às vezes não é sorte, é oportunidade. Era a oportunidade que eu tinha, eu precisava fazer acontecer. Então, como eu gostava muito daquilo, eu aceitei. E eu sabia também que tinham pessoas ali dentro que iriam me ajudar. Então, Retalha e Emeli, que são nomes renomados no R6, me receberam de braços abertos. E eu consegui. Eu fiz cobri meu primeiro campeonato de R6, já logo de cara um mundial. Desde então, me tornei comentarista. E eu vivo disso. E junto a isso, eu comecei a criar conteúdo mais frequentemente. Fazendo lives. Então, agora eu sou de tudo um pouco. Eu sou comentarista, eu sou caster, sou repórter também. Vou cobrir um próximo campeonato agora como repórter. E eu crio conteúdo para a W7M e para o Banco do Brasil. Então eu faço tudo, qualquer coisa que surja, oportunidade hoje em dia eu faço. Porque viver de game é isso. A gente tem que fazer o que dá. Mas a questão disso tudo é que eu acho que eu tive a consistência. Por mais que teve esse momento difícil, que eu achava que não ia dar, eu não deixei de fazer o que eu gostava. Eu ainda jogava, eu ainda fazia lives ali. E quando começou a dar certo, eu ainda pregava muito essa questão da consistência. Eu comecei a crescer mais no Instagram e comecei a ser mais reconhecida, principalmente quando eu defini uma rotina de vídeos. Que assim, eu sabia que era irreal eu conseguir postar vídeo todos os dias. Por causa da faculdade, porque no meio disso tudo, eu continuei fazendo faculdade. Vou me formar esse ano, tenho que apresentar o TCC logo mais. Então, era muito difícil ainda conciliar isso tudo. Mas eu defini que todos os dias eu ia postar ali, durante a semana, três dias na semana, eu ia postar um vídeo às 6 horas da tarde. E aí isso começa a fazer com que as pessoas saibam que todo dia não, né? Mas 3 vezes ao dia ali, 3 vezes a semana, eu ia postar um vídeo sobre R6 ou sobre alguma coisa ali da minha rotina. E aí as pessoas começavam a ter o costume de entrar na minha rede social para ver qual que ia ser o conteúdo. E a questão das lives também, que eu acho que foi o principal. Que eu comecei a fazer live todo dia, sempre no mesmo horário. O único horário que eu tinha disponível, como minha faculdade ia à noite, era no horário do almoço / de manhã. Então, todo dia de manhã, eu fazia live. E aí começou a criar um estigma, assim, que todo mundo no R6 sabia que o horário do almoço era na minha live. Então, todo mundo falava, o horário do almoço, tô vendo a Antilari, que é a minha live.
porque ninguém fazia live nesse horário. E foi questão muito também de eu reparar que à noite tinha muitas lives, à tarde tinha muitas lives, mas ninguém fazia live no horário do almoço. Então, às vezes, a constância é tudo que a gente precisa. Desistir, às vezes, parece o caminho mais fácil. Mas a constância, às vezes, ela vale a pena, por mais que seja muito difícil. Porque no início, quando eu comecei, eu fazia live assim, poucas pessoas assistiam, eu parecia muito real, conseguia parceria com a Twitch, que era ter 70 pessoas em média ali por algum tempo. E isso parecia tudo muito real, mas até que foi aumentando e hoje em dia é muito difícil que uma live minha tenha menos de 100 pessoas. E isso, para mim, é real. 100 pessoas, para mim, é muita coisa. Porque lá no início não tinha 20 pessoas me assistindo. E então, acho que é muito fácil confundir que a constância é sobre a gente definir metas irreais ou definir que a gente tem que fazer tudo o máximo possível sempre. Não é sobre isso, porque até mesmo a gente precisa se sustentar, a gente tem outras demandas. Então, a constância é sobre não desistir e fazer o que você consegue, mas com a constância que faça você ser lembrado. E tentar se destacar sempre, claro, também. Eu comecei a produzir esses conteúdos no Instagram e algo que eu reparei que era muito básico, assim, é que o R6 é um jogo muito complexo, diferente de R6, de Valorant e CS. São FPS mais simples ali de ser jogado. E o R6 tem mapas que é varável, é mapa de segundo andar, é muito difícil. E quando você vai jogar, você precisa falar o nome dos lugares para o seu time, para vocês se comunicarem. E eu pensei, nossa, mas quem vai jogar isso aqui não vai saber o nome dos lugares. É muita coisa, é muito mapa. E aí eu comecei a fazer uma série de vídeos onde eu entrava no mapa e eu saía, literalmente, só falando o nome dos lugares. Tipo um sprint, assim. Em 1 minuto eu falava todos os nomes do mapa. E esses vídeos estouraram, assim. O primeiro vídeo que eu postei disso, ele pegou 300 mil visualizações no Instagram. E acho que foi isso no TikTok também. E aí começaram a falar para eu postar mais. Então comecei a postar de mais mapas e todos os vídeos indo super bem. Todos com mais 50 mil visualizações. E aí isso foi outra coisa que comecei a ser reconhecida. Porque isso começou a criar um vínculo da comunidade comigo. Porque eu estava sempre ali fazendo live, então todos os dias eles estavam ali, eles podiam conversar comigo, a questão da constância. E agora eu não era só mais a garota que fazia live, eu era a garota dos mapas, é a garota das causas. Então as pessoas caíam comigo na Sankdes, ou iam falar comigo nos eventos, e eles sabiam quem eu era por causa dos mapas, por causa dos conteúdos. Isso tudo porque eu postei um conteúdo que eu achava besta, que era um conteúdo assim, eu só vou falar o nome das causas do mapa. Então, às vezes a constância também é você postar conteúdos bestas, não é sempre algo muito elaborado. Porque às vezes a gente não tem tempo para pensar algo muito elaborado. Eu não faço vídeos, às vezes, que eu passo horas e horas planejando. Às vezes, sim, eu quero planejar algo mais elaborado, vai ser um vídeo, mas nem sempre a gente tem tempo para isso. Então, a constância, às vezes, também é a gente ter vídeos escapes em que a gente faz o simples. Porque o importante é você postar com frequência. E aí eu continuei nessa linha de raciocínio e além de ser conhecida pelas calls, eu também postei um vídeo ensinando uma coisa de um operador específico do R6, que era o Maverick. Então, além de ser conhecida pelas calls, eu sou conhecida pelo Maverick. Então, eu fui sendo reconhecida por várias coisas dentro do jogo. Eu fui sendo reconhecida no jogo, pela comunidade. O que é muito difícil, porque principalmente no R6. No R6, assim, se a gente olha, não tem muitas mulheres que produzem conteúdo. Então, foi difícil. Mas eu consegui fazendo o básico, que era constância, fazendo lives e fazendo coisas simples, que é ensinando pessoas, às vezes, coisas que elas não sabiam. E que muitas pessoas, às vezes, acham idiota, assim, de ensinar. Porque uma pessoa que joga há muito tempo, ela vai ver algo besta assim e não vai querer ensinar, para falar, ah, mas isso aí é muito fácil de fazer. Mas quem começa a jogar agora, a pessoa não vai saber fazer isso. Porque o jogo é complexo. E não só R6, pode ser no Valorant também. Às vezes uma pessoa que se insere no mundo dos games agora, ela não vai ter toda a noção de que como funciona o recoil, por exemplo, da mira. E talvez ela não tenha nenhuma experiência com games. Então, às vezes, as coisas mais simples são as que fazem mais diferença. Então, acho que o ponto tudo disso é que, por mais que eu já tenha pensado em desistir, no final das contas, o que fez diferença para mim
para eu me sustentar dos games como é hoje foi a constância. Acho que é isso. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu não consegui preparar slides, eu queria mostrar para vocês algumas coisas, mas eu estou em semana do TCC de apresentar, então não deu tempo. Mas se alguém tiver alguma pergunta ou quiser me seguir nas redes sociais, é @antilari7. E é isso. Obrigada.